Boa noite, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 1 do Código de Direito Canônico, né, das disposições gerais. A gente vai ler hoje os cânones relativos aos atos administrativos singulares, tá bom? Mas eu vou ler apenas o capítulo 1, né, que são das normas comuns, tá bom? Então a gente vai ler o livro 1, título 4, capítulo 1, tá bom? Essa é a categoria e as subcategorias, né? Subdivisões. Comecemos onde a gente parou, então a gente vai ler o cânone 35. Deixa eu só abrir aqui o documento. Cânone 35. O ato administrativo singular, quer seja ele decreto ou preceito, quer restrito, pode ser emitido dentro dos limites da sua competência, porque tem poder executivo, sem prejuízo do prescrito no cânone 76, inciso 1, tá bom? Então, primeiro, isso aqui são normas comuns de administrativos singulares. Administrativos gerais, né, são normas para decretos, preceitos gerais que se aplicam a todo um grupo ou até mesmo a comunidade inteira, a igreja inteira. Mas existem decretos administrativos singulares que são referentes a grupos menores, né, quer dizer, grupos que são dentro de grupos, uma espécie de subgrupos, subdivisões dentro de um grupo, a pessoas específicas, né, a administrações paroquiais, né, que a gente está analisando aqui atos administrativos singulares, administrações paroquiais, ou seja, aquilo vale para a paróquia daquela cidade específica, né. Então isso é o administrativo singular, o entendimento do administrativo singular. Seja ele um decreto, né, de repente um padre lança um decreto, seja ele um preceito, né, qual que seria a diferença de decreto ou preceito, né? O decreto ele vai ser um documento, né, com um valor eclesiástico, com atribuições semânticas de uma ordenação, tá bom? Então ele vai emitir uma ordem. Né? O preceito se configura a um conglomerado de elementos que não são decretados, né? Então não é necessário que se faça à torta direito documentos e mais documentos, documentos sobre documentos, para que o preceito tenha validade. São preceitos geralmente extraídos do catecismo da igreja, tá bom? E que são regras de conduta, né? Regras de comportamento, são regras de relação para com uma doutrina, para com aspectos específicos do ano litúrgico, tempo comum, tempo pascal, interpretações em relação a sacramentos, né, como se portar perante tudo isso. Tá? São preceitos. Tá bom? Então o preceito ele já meio que está decretado, entre aspas, a priori. Não é necessário documentos posteriores para sua validação. Já estão validados quando você entra no meio do balaio. Né? Às vezes, durante o andar do bonde, pode aparecer um novo decreto. Né? Quando você começou a mexer com o catolicismo, não estava lá e agora está. Né? Então é isso que o cânone 85 se refere, tá bom? Independente de qualquer uma das duas coisas, ele vai ser emitido dentro das suas competências, ou seja, se ele está falando da parte administrativa, o órgão administrativo vai ter que emiti-lo. Né? Pelo Poder Executivo, né, por aquele que pode criar isso, no caso, o corpo clerical, né, tem que entrar na paróquia e ver quem manda, vai ser o clérigo que ali está, né. E é isso. E o que seria esse cânone 76? A gente não leu ele ainda, né? Mas eu vou adiantar aqui, né, para não ficar uma coisa muito descolada, mas depois a gente vai ler ele de novo, no momento oportuno. Bom, o cânone de 76, ele está no capítulo 4, né, que são dos privilégios, tá bom? O inciso 1 vai dizer assim, o privilégio, ou seja, que ele vai dar definição de privilégio, a graça ortogada por ato peculiar em favor de certas pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, geralmente a cúria romana,
ou alguma outra coisa abaixo, fornece um privilégio a uma pessoa física ou jurídica, pode ser concedido pelo legislador ou ainda pela autoridade executiva a quem o legislador tiver concedido tal poder, tá bom? Então, às vezes, uma pessoa pode emitir o decreto se aquele que está acima dessa pessoa conceder esse privilégio de fazer essas concessões, tá bom? A pessoa faça atos administrativos singulares. Agora vamos para o cânone 36, desculpa. Cânone 36, inciso 1 diz assim, tem 2 incisos. O ato administrativo deve entender-se segundo o significado próprio das palavras e o uso comum de falar. Em caso de dúvida, os concernentes aos litígios judiciais, ou a combinar ou impor penas, ou os que coartam os direitos da pessoa, ou lesam os direitos adquiridos por outros, ou são contrários a uma lei em favor dos particulares, são de interpretação estrita. Todos os outros são de interpretação lata. Os atos administrativos, em suma, eles costumam ter uma linguagem bem simples, eles não são formatos, até o pessoal que trabalha na consultoria jurídica da igreja, quando vai, né, dar a assessoria, faz numa linguagem comum para que todos os membros da igreja consigam entender o que está no documento, pelo menos os adultos, né? E isso tem que ser interpretado de maneira estrita, tá bom? Os termos mais específicos são interpretados de maneira específica. Os termos de amplitude maior são interpretados à luz de uma amplitude maior, né? O que significa que pode variar de administrador para administrador, de tribunal para tribunal e tudo mais, tá bom? Inciso 2. O ato administrativo não deve aplicar-se a outros casos para além dos quais foram expressos, né? Então, um determinado decreto, ele se encerra em si, tá? Então, você pega um conjunto de assuntos administrativos de uma paróquia e você nomeia, são quatro assuntos, e você nomeia eles com letras alfabéticas, né? O X, Y, W, X, Y, Z. São 4 assuntos. Se esse ato específico, esse decreto específico, só se refere a X, desse decreto não se deduz nada de W, Y e Z, tá bom? Para você englobar os casos, tem que fazer um decreto que comente os 4 casos. Cânone 37. O ato administrativo relativo ao foro externo deve consignar-se por escrito. O mesmo se diga se procede em forma comissória relativamente ao ato dessa execução. A redação um pouco estranha, vamos ler por partes. Atos administrativos paroquiais, em suma, tá bom? Eles são emitidos de maneira escrita. Eles podem ser narrados, explicados durante uma reunião, mas você precisa ter o documento, precisa ter redação disso aí, tá bom? Mesmo se for uma comissão, tá bom? A comissão tem que ter um redator, tá? Você pode pegar aí a CNBB, por exemplo, toda a comissão deles tem um redator, né? E é graças a esse redator que nós temos acesso ao conglomerado de heresias lá professado. Cânone 38. O ato administrativo, mesmo quando se tratar de um rescrito dado motu próprio, carece de efeito na medida em que lesar o direito adquirido de outrem, ou for contrário à lei ou ao costume aprovado, a não ser que a autoridade competente lhe tenha aposto expressamente uma cláusula derrogatória. Bom, aqui é uma coisa bem fácil de entender, né? O ato administrativo, né, que é o que a gente está comentando, mesmo quando se trata de um rescrito dado motu próprio, o que seria esse ato motu próprio, né? O ato motu próprio é fornecido pelo Papa, tá bom? As cláusulas máximas que tem na igreja são cláusulas motu próprio, tá? Que é o que o Papa escreve. Mesmo se for, que o cânone 38 está dizendo, mesmo se for motu próprio, né? Esse decreto, esse ato, vai carecer de efeito se ele violar algum direito do Código Canônico, se ele for contrário a alguma lei do Código Canônico,
Se ele for contrário a algum costume aprovado, a gente já falou dos costumes, né? Das validações lá, dos aspectos centenários, imemoriais, tolerância por necessidade econômica, somente se não for contrário ao código canônico e ou ao direito divino, né? O tempo de averiguação, né? Se vai ser 3 meses, 6 meses, mais de um ano, né? Que é um negócio que existe desde o tempo da Inquisição, né? Os censores faziam isso, né? E por aí vai, tá bom? Então, mesmo se for motu próprio, mesmo se for papal, a coisa não vai ter autoridade alguma, tá? O documento ele é nulo, na medida que ele for publicado ele já é anulado, tá bom? A não ser, tá? Aqui tem duas coisas importantes para dizer. Primeiro, se fizer uma cláusula derrogatória, ou seja, se o Papa entrar com pedido à Cúria Romana para que uma lei seja removida do Código Canônico, para que um costume que foi aprovado não seja mais aprovado, entendeu? Isso é a cláusula derrogatória, entendeu? É para rescindir um determinado cânone ou uma determinada decisão, né? Aí a Cúria discute, aí se for decidida a derrogação, aí depois o Papa pode fazer um ato próprio, porque aquele cânone não está valendo mais. Mas enquanto o cânone estiver valendo, a decisão estiver valendo, mesmo se for um ato próprio, infelizmente ou felizmente, dependendo da situação, tu vai ter um problema grave. Mas, o Concílio do Vaticano II criou um elemento que permita com que o Papa consiga burlar a Cúria Romana, ele consiga passar por cima da Cúria Romana, que é o motu próprio Ludex Domini Iesus, né? Partindo da premissa que o Papa é a cabeça visível da cabeça invisível de Cristo, ele pode perfeitamente bem derrogar um costume aprovado, tá bom? Numa encíclica, tá? Numa burla em motu próprio Ludex Domini Iesus, tá? Então ele faz primeiro esse documento e publica. No dia seguinte, ele faz o ato administrativo, entendeu? Então ele não precisa de uma reunião eclesiástica, ele pode fazer por conta própria isso aí. É um treco meio ditatorial, mas fazer o quê, né? Bem-vindo aos... nós estamos na colheita dos frutos do século XX, né? E, ao que parece, o século XX forneceu frutos muito vastos. Cânone 39. As condições incluídas no ato administrativo só se consideram apostas para a validade quando foram expressas. Toda vez que eu começo a ler o código canônico, os cachorros surtam. Bom, vou tentar ler de novo, tá? Peço desculpas pelo vexame. As condições incluídas no ato administrativo só se consideram apostas para a validade quando forem expressas pelas partículas si, nisi e do modo, tá? Isso aqui é engraçado, isso aqui é um cânone sintático. Para um documento administrativo ter validade, ele tem que ter partículas si, né, que seria o se, né, a condicional. O nisi seria a não ser que, né, que seria uma condicional negativa. E o do modo seria contanto que. Mas se não tiver essas coisas, o documento é inválido. Divertido, né? Ai, Jesus. Isso é importante, tá? Porque às vezes se você quiser, se um dia for defender alguma pessoa e o documento que condena essa pessoa não tiver as partículas, o documento é inválido. Bom, é claro que eles têm, o pessoal que faz documento é consultoria, então dificilmente vai faltar isso, mas eu não duvido da estupidez humana, dependendo de onde ela se reside. Cânone 40, né? Já estamos acabando. O executor de um ato administrativo desempenha invalidamente o seu munus, né, antes de ser recebido o documento e examinado a sua autenticidade e integridade, a não ser que o conhecimento prévio do mesmo lhe tenha sido transmitido pela autoridade de quem emitiu o referido ato. Então, assim, você só pode tomar execuções de medidas administrativas se a pessoa que tomar souber da autenticidade e veracidade do documento, né? Então, isso aqui é um jeito de evitar fraude, né? Porque às vezes o cara recebe um negócio, mas não foi a igreja que fez, tá bom? Então é importante, eu não sei se tem casos concretos de alguém que tentou falsificar documentos dentro da igreja, se vocês souberem de algum, pode falar aí nos comentários, mas esse cânone tenta evitar isso, né?
Quer dizer, faz um processo de apuração antes de tomar alguma decisão, para evitar problemas maiores. Cânone 41, esse aqui é um pouquinho grandinho, a redação dele. O executor do ato administrativo, a quem foi cometido o simples muno de execução, não pode negar a execução desse ato, a não ser que apareça claramente que este ato é nulo, ou que por causa grave não pode manter-se ou que não está verificadas as condições apostas ao ato administrativo. Se, porém, a execução do ato administrativo parecer inoportuna em razão das circunstâncias da pessoa ou do lugar, o executor interrompa a execução. Nestes casos, comunique imediatamente o fato à autoridade que emitiu o ato. Então, sim, se a igreja emite um ato, o cara tem que executar esse ato. Se ele encontrar algum problema no documento, ele não é obrigado a executar o ato, mas ele tem que comunicar que tem um problema no documento. Se ele se sentir suspeito de avaliar o caso, executar o caso, porque às vezes algum conhecido, algum colega, ou em algum lugar no qual ele é bem recebido, e a execução desse ato pode criar uma certa má relação, né, ele também não é obrigado a executar o negócio, mas ele tem que comunicar à igreja, tá bom? Sempre tem que comunicar ao seu superior. Cânone 42. O executor do ato administrativo deve proceder segundo as normas do mandato. Se não cumprir as condições essenciais apostas no documento e não observar a forma substancial de proceder, a execução é inválida. Ou seja, se ele cometer durante o ato processual algum, entre aspas, crime, né, algum problema, né, se ele violar algum código, né, algum cânone, a execução é nula. O documento pode ser válido, mas a execução tem que seguir os processos de execução. Senão, não é o documento que é inválido, é a execução que é inválida. Então tem que ser feita uma nova execução, não um novo documento. Cânone 43. O executor do ato administrativo, segundo o seu prudente juízo, pode fazer substituir por outrem, a não ser que tenha sido proibida a substituição ou ele tenha sido escolhido pela sua especial aptidão ou determinada a pessoa do substituto. Nesses casos, porém, é permitido ao executor confiar a outrem os atos preparatórios, né? Então, assim, o executor às vezes pode ser obrigado pela igreja a executar o ato administrativo. Ele solicita a substituição, só que ela pode ser aceita ou negada. Se for negada, ele pode pedir ajuda para os atos preparativos a uma pessoa de sua confiança, tá? E aí ele não precisa pedir para ninguém, ele pode escolher a pessoa, mas ele tem que fazer o ato. Ele tem que fazer o ato, tá? Cânone 44. O ato administrativo pode também ser executado pelo sucessor do executor no ofício, a não ser que ele tenha sido escolhido pela sua especial aptidão, né? Então, caso o antigo executor tenha um sucessor, esse sucessor pode pegar os atos administrativos que já estavam tramitados, entendeu? Ele já assume, o cara é escolhido no sábado, já assume posse na segunda. Cânone 45. O executor, se de qualquer modo tiver errado na execução do ato administrativo, pode executá-lo de novo, tá bom? Então, assim, isso aí, se o cara errar, né, a gente tinha visto lá no cânone 42, né, se ele errar, o ato administrativo é nulo, o documento administrativo não, tá? Se ele errar, ele pode fazer outras vezes, quantas vezes for necessário, tá bom? Ou a igreja pode mandar uma outra pessoa. Cânone 46. O ato administrativo não cessa com o termo do direito aquele que o emitiu, a não ser que se expressamente determine outra coisa, tá? Então, o ato administrativo, que seria a ação administrativa, né, feito pelo executor administrativo, não tolhe o termo de direito daquele que emitiu, né? Que emitiu o ato administrativo, que seria o executor, tá bom? Pode ser da paróquia, pode ser da diocese, da arquidiocese, sei lá. A não ser que no documento se diga que depois que o ato administrativo for feito, o termo de direito não cessa. O caso aqui diga que cessa, né? Então ele vai aplicar uma vez e aí cessou, tá bom? Mas em via de regra não cessa. E por último, para a gente encerrar, né, para o vídeo não ficar muito longo, o cânone 47 diz o seguinte: a revogação de um ato administrativo por outro ato administrativo da autoridade executiva competente somente surte efeito a partir do momento em que for legitimamente notificada a pessoa para a qual foi dado. Então você pode colocar um ato administrativo sobre outro, são contraditórios, e aí o segundo substitui o primeiro. Somente surte efeito, somente é considerado válido pelo direito canônico se e somente se a pessoa que recebeu o primeiro ato administrativo for comunicada que haverá um outro ato administrativo, tá bom? Se a pessoa não ficar sabendo, né, se ninguém avisar, a coisa é nula. Certinho?